Eu tenho notado há algum tempo que tem um certo termo, uma certa frase que se popularizou bastante junto ao autor de One Piece. Virou quase que um grande meme que certamente todo mundo deve conhecer, que é simplesmente dizer: Oda gênio, não tem como. Como eu acompanho muitos canais de anime, eu gosto de ler os comentários e acabo encontrando essa frase até mesmo em vídeos que não são de One Piece. Isso é muito engraçado. E eu entendo um pouco dessa emoção dos fãs de chamar de gênio quem criou uma história tão rica de personagens, de mundo, de enredo. Só que ao mesmo tempo, as pessoas tratam o Oda como se fosse um deus e que ele não comete erros, o que é completamente o oposto. Só que ele não deixa que esses erros diminuam sua obra. Fala galera, bem-vindo ao canal do Punk Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meme Oda Gênio. One Piece é uma obra que se popularizou bastante com o passar dos anos. Ela foi crescendo, ela teve aquela crescente e chegou até mesmo a sair uma série na Netflix. Eu não achei essa série tão incrível, mas é uma série que tem potencial, o que deixou essa história ainda mais conhecida. E dentro desse grande número de fãs surgiu uma frase muito conhecida que até você que nunca leu ou assistiu One Piece deve ter visto em algum lugar. A frase Oda gênio, ou ela completa Oda gênio não tem como, que de certa forma o autor do Pirata que Estica é sim um gênio. Fazer uma obra durar tanto tempo de publicação e ser tão famosa não é à toa. E eu mesmo acredito que o Oda é um dos melhores mangakás de todos os tempos. Mas até os grandes podem errar. E nos meus vídeos eu costumo enfatizar esses defeitos recorrentes que, na minha opinião, foram elevados após o time skip. Só que com tantos anos de publicação, eu acredito que qualquer ser humano também erraria, cometeria erros. E talvez se cansaria da sua própria história, por mais que ainda goste do seu conteúdo. Não sei se o Oda já falou em alguma entrevista sobre estar cansado de tanto tempo de One Piece ali, tanto tempo desenhando e criando um enredo. Mas não seria nada incomum ele falar isso após mais de 20 anos de série. Não é de hoje que eu vejo fãs indagando ou reclamando que o One Piece não é mais o mesmo, que o pré-time skip era melhor, mais divertido, que os personagens não têm mais tantas interações, que faltam lutas, que falta destaque. Isso realmente está acontecendo na obra, é um fato, mas não é como se a história tivesse ficado horrível, impossível de ler, muito ruim. Ai meu Deus, agora eu dropo o One Piece. Não, apenas está faltando algo esse que se perdeu após os 2 anos de treinamento dos Mugiwaras e volta da pausa do mangá para essa nova etapa da história, que mudou sim o ritmo de como ela era contada. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Mesmo tendo esses defeitos, o Oda consegue nos dar ótimos capítulos e bons momentos até nos capítulos mais recentes, o que só mostra o quão bom de escrita ele é e que ele é um mestre em improvisar, juntar pontas soltas, trabalhar em cima dos próprios erros. Pena que a Toei ainda continua da mesma forma após tantos anos de anime, de serialização, trazendo os mesmos efeitos sonoros de Dragon Ball, ao invés de criar uma própria característica para One Piece, passando tempo demais mostrando rostos e reações de personagens ao invés de avançar a história, recapitulando episódios mesmo sem nenhuma necessidade, mesmo sem ter acabado o arco, eles vão e voltam para alguma parte que já aconteceu para distanciar ainda mais do mangá, o que eu acho que não é mais necessário porque eles deram uma grande pausa, foram meses de pausa para o anime voltar, então acho que a distância não é mais desculpa. Esses e muitos outros problemas acompanham essa obra, por isso a indicação de muitos fãs e eu também é que você leia o mangá e vá para o anime ver apenas as lutas, as cenas marcantes. 必ずやってくる。
Vão me pagar. Vão pra aquele barraco ridículo, quebrar todo mundo na porrada. E por mais que eu tenha começado pelo anime, como muita gente deve ter começado, quando fomos para o mangá se deparamos com uma qualidade muito melhor na escrita. Voltando a falar do Oda, acho ele um grande autor. Não é qualquer um que consegue chegar onde ele chegou, criar tantos capítulos, mais de 1000 capítulos, e ainda assim ter tanto engajamento, gerar hype e crescer seu público cada vez mais. Só não vou ficar falando Oda gênio pra tudo, porque aí vai virar uma coisa genérica, porque de tanto utilizar essa frase, virou um meme, e o verdadeiro valor de dizer que ele é um gênio, infelizmente se perdeu. E o Oda é um cara incrível, um mangaka muito bom. Pensem que ele começou lá atrás junto com Naruto e Bleach. Bleach teve uma queda, Naruto também teve uma boa queda. E enquanto seus rivais decaíam, One Piece subia cada vez mais. Conquistava cada vez mais pessoas, mais fãs. Eu sei que também em sua trajetória ele deve ter tido muitas caídas, mas ele sempre se manteve no topo, entre os melhores. Pois temos aqui um conjunto muito bom de história, personagens, de mundo, que te prende, que te faz querer saber mais. Inclusive, quem aí não tem curiosidade de saber o que é o tesouro One Piece? Quem aí não vê a hora da história começar a revelar diversos segredos que a gente tem desde o começo da história, ou desde o começo do arco, ou que vão sendo acrescentados com o decorrer dos arcos? Cara, é muito rico, todo o universo aqui em One Piece é muito bom, muito bem feito. Galera, vocês também acham o Oda gênio, o Oda um autor brilhante por sua obra One Piece? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.